Luciano, a gente teve um trabalho recente que mostrou o benefício de uma associação agora da insulina semanal com a semaglutida que também é semanal. Que trabalho foi esse? Aí é o Combine, né? O Combine 3. Ele, inclusive, era o que a gente mais esperava, assim, o que a gente mais espera e o que a gente mais vislumbra, né? A gente já tem essa associação fixa, análogo de GLP-1 com insulina basal de uso diário, né? A gente tem 2 apresentações e agora a gente vai ter, desde que foi falado sobre a Ecodeca, né, de uma dose semanal de insulina, a gente já tinha a semaglutida aí há algum tempo. A gente de cara já pensou nisso, né? Não, vai ser massa, a gente vai juntar a insulina basal semanal com o análogo de GLP-1 semanal, né? Então, para quem tem diabetes, é um resultado muito, muito, muito interessante, muito significativo, porque foi o mesmo desenho que já tinha lá no programa Dual, né? Foi o programa original que eles fizeram com essa associação liraglutida-glargina. Eles fizeram a mesma coisa agora com essa combinação a Ecodeca-semaglutida, que equiparar com o esquema basal-bolus. Então, você pegar um paciente que ele toma insulina basal uma vez ao dia, mais 3 doses de bolos diário, e você fazer uma injeção só na semana com os dois, né? Com redução de peso. Exatamente, Assim. né? Exatamente. Aí a gente vai Incrível, incrível. Você imagina que, a gente tá esperando, acabou de falar que tá esperando a insulina semanal chegar. Quando a insulina semanal chegar, já vai ser o benefício de a basal ser só uma vez por semana, mas precisa continuar, naquele paciente que faz basal bolos, precisa continuar aplicando a insulina rápida todo dia. Sim. Isso. Aí você agora tem a perspectiva de substituir, né, essa insulina rápida pelo análogo de GLP-1 semanal associado à insulina semanal. E assim, com o menor risco, né, de hipoglicemia em relação ao paciente que faz ultra rápida. Não ganha peso. Sem ganhar peso. Veja. Cabe sempre aquele destaque, né? Veja, vamos lá olhar direitinho como as coisas são, para ninguém também estar interpretando errado. Não é que ele pegou o paciente que já estava em esquema basal bolos, né? Era paciente que estava em esquema basal, só com insulina basal, e que não estava controlado. Ou seja, ele iria progredir, né? E aí colocou-se... A gente já tem um resultado muito interessante com a tizepatida nesse mesmo cenário, né? A tizepatida conseguiu até tirar paciente de insulina relacionada à perda de peso e tal. Então, a gente vai, de novo, ter uma individualização. Então, se você tem um paciente que está muito descompensado do diabetes por causa da obesidade, talvez ele caminhe mais para a linha tizepatida. Se você tem um paciente e tem um tempo de diabetes mais curto um pouco, né? Porque ele ainda tem que ter uma reserva pancreática. Mas, de repente, o paciente que tem um tempo mais prolongado e que talvez não seja tão obeso e que já está usando basal há um tempo, aí você vai caber a basal semanal com o análogo semanal em combinação fixa, né? Para você ter o mesmo resultado. E se em vez de você partir para iniciar a insulina rápida, Perfeito. você faria essa associação semanal. Quando a gente olha hoje o fluxograma da ADA, aquele paciente que vem com dose de basal otimizada e que mantém-se com glicada alta, qual é a recomendação? Ou você parte com a associação fixa de basal com agonista de receptor do GLP-1, por exemplo, que é ideglira, diário, né? que é diário, continuaria sendo uma aplicação diária, ou você começa basal bolos, começa a instruir nas 3 principais refeições, né? Assim, pode começar uma refeição e progredindo, mas termina no basal bolos. Mas daí é você ter uma medicação de uso, uma injeção semanal, né? Porque da outra forma, com o ideglira ainda seria diário, né? Isso. Se você parte para uma aplicação semanal, realmente ganha qualidade de vida. O fluxograma já vai ter uma atualização, porque provavelmente vai entrar o tizepatida aí. Sim. Como uma opção antes. Aí quando chegar realmente... Porque lembrando que isso aqui foi resultado do estudo, essa medicação ainda não está no mercado. Não, Essa associação semanal ainda não existe. Foi o resultado do estudo. Mas quando existir, vai ser também uma opção. Sim. Né? Então, e aí a gente vai mais uma forma de a gente individualizar o paciente. E você vai poder até jogar. Se você tem um paciente talvez mais idoso, você faz uma aplicação só. Se for um paciente que tem um pouquinho, aí você quer titular a dose do GLP-1, aí você vai usar a Icodec mais a semaglutida ou a tizepatida, né? Uma dose única semanal, mas separado. Se você tem um paciente que está de boa ali, que o problema é controle glicêmico, faz uma dose junta, né? E vai Olha que maravilha. Né? E aí, só lembrando que esse estudo, ele foi de não inferioridade. Tá? Eu acho que foi comparado com glargina e asparte, basal bolos, e aí não foi inferior no controle glicêmico, mas teve as vantagens. Menos hipoglicemia
E teve uma perda aí de mais ou menos 3 quilos, enquanto quem usava glagina com asparto ganhou mais ou menos 3 quilos. Então tem um benefício sobre o peso, pequeno, mas tem, e tem um benefício sobre a hipoglicemia. Mas se a gente for parar para pensar, veja, são 4 aplicações de insulina ao dia, então em uma semana, ao invés de 28 aplicações, você tem uma aplicação. Exatamente, Então, assim, não tem nem o que pensar.